Dizem que tudo passa, que as coisas mudam, que a gente deve ter paciência, que o tempo coloca tudo no lugar. Só que ele não espera. E muitas vezes não há outro momento para mudança que não seja o agora. Porque onde existe amor, não cabe a dor. E a vida deve ser longa o bastante para recomeçar. Por isso, não dá para deixar para outra hora. Porque talvez não haja uma outra hora. Salvar sua vida não deve ser uma questão de tempo. Denuncie enquanto é tempo, a qualquer tempo. Ligue 190. Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Poder Judiciário de Mato Grosso. E hoje o assunto é sobre pensão alimentícia. Você sabe quais são os seus direitos quando a gente fala sobre pensão? Para falar sobre esse assunto, recebemos aqui no RDTV News o doutor Luiz Felipe Gonçalves, que é advogado dessa área. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Poliana. Um prazer estar aqui, prazer falar com os ouvintes aqui do RD News, os espectadores do RD News, né? Doutor, e qual é o critério utilizado pelo juiz para definir o valor de uma pensão alimentícia? No que diz respeito aos critérios, a gente tem dois critérios, que é um binômio da necessidade e da possibilidade, e mais um critério que é novo, que é o da proporcionalidade. O critério da possibilidade diz respeito à possibilidade de quem está pagando essa pensão. Da necessidade é a valoração de quanto aquilo é necessário por quem está recebendo, e a proporcionalidade diz respeito a mais com relação à obrigação de alimentar dos filhos, né? A possibilidade, se sobrepesa a possibilidade de cada um dos genitores. Se o pai pode pagar mais, ele paga mais. Se a mãe pode pagar mais, ela paga proporcionalmente mais. Mesmo quando existe guarda compartilhada entre o pai e mãe, é necessário que haja uma pensão alimentícia por parte de um dos dois? Sim, é necessário porque é aquela situação. A proporcionalidade leva em consideração isso também. Mesmo que haja, a criança tenha a guarda compartilhada, ela provavelmente passa mais tempo com um dos pais. Porque guarda compartilhada não significa que ela vai ficar 50% do tempo com o outro genitor. Normalmente, quando se tem guarda compartilhada, na realidade brasileira, na maioria das vezes a mãe fica com o filho durante a semana, o pai pega no final de semana ou fica alguns dias das férias. Então, o dever de pagar os alimentos não se restringe a essa situação. O dever continua. Hoje no Brasil, o valor estipulado para pagamento de pensão alimentícia está definido em 30%, me corrija se eu estiver errada, 30% dos rendimentos líquidos, né? Do pai ou da mãe, porque hoje a gente não tem só que o pai pague a pensão, tem a situação também, às vezes, que a mãe tem uma condição melhor. 30%. Eu queria saber do senhor, em que situações, né, a pessoa pode solicitar a revisão desse valor da pensão? Então, Poliana, a critério, não existe na definição de nenhuma lei vigente que essa obrigatoriedade de 30%. Há um entendimento jurisprudencial das cortes, do STJ, inclusive, e de que majorar, de fixar a pensão em 30%. Mas não é obrigatoriedade. Isso leva em consideração a possibilidade, está mais ligado à possibilidade. Esses 30% que é comumente usado, ele está mais definido ali com a realidade da maioria dos casos dos brasileiros, que às vezes o pai ganha um salário mínimo, a mãe ganha um salário mínimo e a possibilidade de pagar, se for maior que 30% desses rendimentos, também fica complicada a subsistência desse devedor. Então,
para que haja uma equalização, porque a pessoa tem o dever de pagar, tem, mas ela precisa ter o mínimo de dignidade para viver. No caso, para se fazer a revisão de pensão, são 3 casos. Também relacionada ao binômio de possibilidade, se houver uma majoração do salário de quem paga a pensão. Se o salário dele aumentar, obviamente tem que solicitar a majoração dos alimentos. Normalmente, quando se fixa com base no salário do pai ou desconto em carteira, isso já vem automaticamente, né? A porcentagem que sobe já em conta. Ou na diminuição, quando às vezes a realidade também das pessoas podem vir um desemprego ou a diminuição de salário, também a pensão acompanha. Ou no caso também de exonerações, né? A revisional também serve para exonerar. Quando, a priori, ou quando se faz 18 anos, se cessaria a obrigação. O entendimento simulado do STJ, na súmula 358, é de que, mesmo eles tenham completado a maioridade, só cessarão os direitos alimentícios, a obrigação alimentícia, com decisão judicial. Então, a partir daí, o genitor ou a pessoa que preste a obrigação de alimentos precisa procurar o judiciário para solicitar essa exoneração. Nesse caso, vai ter uma sentença para exonerá-lo da pensão. Mas se, no caso de essa pessoa que completou 18 anos, mas entrou num curso de graduação, aí o entendimento é que se estenda até os 24 anos a pensão alimentícia para essa pessoa. Até que ela se forme, né? Até que ela se forme. Na verdade, a pensão é até que ela tenha condições de subsistência própria. Alguns casos que ganharam repercussão recentemente na internet, né, que a gente tem comentado, trouxeram algumas discussões. Muitas pessoas acham injusto, né, o próprio caso do Éder Militão, que é um jogador de futebol, que tem tido essa repercussão nas redes sociais, que é uma briga que ele tem judicial com a ex dele, que teve uma filha com ele, né, por causa do valor que ele paga, que seria um valor bem abaixo do que ele ganha, dos rendimentos dele, né. Então, existe toda essa discussão. Como o senhor, como advogado, a gente está citando esse caso, mas tem outros casos também, né, que ganham repercussão por essa questão da pensão alimentícia. Mas como o senhor, como advogado, analisa essa situação do Éder Militão, por exemplo? No caso do jogador Éder Militão, há ali uma sobrepresença. A gente tem que relembrar também, sempre relembrando a possibilidade. Se eu não me engano, salvo o meu engano, o Éder Militão ganha por temporada no Real Madrid 34 milhões de euros ou reais. Ele contribui pelas informações que nós tivemos aí, que foram expostas pela mãe da Cecília, né, a filha do Éder Militão, que ele contribui com mais ou menos, são 6 salários mínimos, que dão mais ou menos 8 mil reais, mas tem a escolinha de natação, aparentemente que ele também paga, mais 2 funcionárias, uma babá e uma funcionária de serviços domésticos. A discussão inteira que está se dando tem que levar em conta. O Éder Militão é uma pessoa milionária, ganha milhões de reais. A filha dele, mesmo ele estando separado da mãe dela, o valor da pensão tem que corresponder a um valor justo que tanto a criança ela possa ter o mesmo padrão de vida do pai. Se o pai tem um padrão de vida X, a pensão tem que ser equalizada para que aquela criança também possa usufruir das mesmas coisas. Isso acontece como no caso do Militão, mas também qualquer outro caso assim que a gente pode pensar. No caso de uma pessoa que se separou, casou de novo, constituiu outra família, aquela criança do primeiro relacionamento, que tem já a obrigação dos alimentos,
ela precisa ter o mesmo padrão de vida da nova família. Então, para que seja justo, todos têm que ter uma... Se o pai ganha 34 milhões, ele tem que dar uma vida, e eu não sei se ele tem uma outra família, se ele já constituiu uma nova família com outros filhos, mas se todas as coisas que ele dá para outra criança, essa também precisa. Então, o senhor acha que esse caso específico aí, existe um desequilíbrio, assim, né? Tá muito diferente. E a opinião do senhor é que, de fato, a criança deveria ter também um padrão de vida que o pai tem hoje. Sim, na minha opinião pessoal, eu acredito que daria para complementar um pouco a pensão para equalizar a vida dos dois. E quais as consequências legais nós temos hoje, as principais consequências, né, da pessoa, para a pessoa que não paga, né, deixa de pagar a pensão alimentícia? A pensão alimentícia é uma questão muito séria das obrigações civis, ela que tem a maior, assim, restrições. Começando leve, a gente tem a constrição dos bens do devedor, começa por aí. A gente tem a retenção do passaporte do devedor, não vai poder viajar, não vai poder sair do país, e também da CNH. E nos casos mais graves, se a pensão não for paga, pode levar, é o único caso no Brasil que leva à prisão civil, que está descrito lá no artigo 224 do Código Penal. A gente recentemente teve um caso de um jogador também que foi preso por falta de pagamento de pensão, que foi o Jô. O Jô. O Jô, do ex-atacante do Corinthians. Isso, não sei se hoje ele está no Bahia, esqueci qual time ele está hoje, mas ele chegou a ser preso, né? Ele foi preso, aí sempre aquela questão, né? A partir do momento que há a prisão civil, normalmente há um desejo maior, a gente acompanha mesmo um desejo maior de que seja quitada aquela obrigação. Mas às vezes, Poliana, pode acontecer casos que a prisão não seja o meio mais adequado. Às vezes a pessoa passa, porque assim, ela vai ficar presa por 30 dias. O que a gente vê é a pessoa ficar presa por 30 dias, consegue um habeas corpus, é solta. A pessoa é presa, é solta, mas a obrigação continua, ela vai continuar existindo. Principalmente nesses casos de execução de alimentos, o devedor, ele o juiz solicita não, ele determina que a pessoa pague no prazo de 3 dias, não pagando, já se começa essas constrições. Às vezes, a prisão, a gente pensa que ela é o último caso, mas nem sempre ela vai ser a mais eficaz para conseguir dar o direito para o alimentante, né? Para a gente encerrar, doutor, o senhor tem algumas considerações finais, né, sobre esse assunto que acha pertinente a gente trazer aqui? Procurar o diálogo, Poliana. Eu acredito que o diálogo sempre é a melhor saída nesses casos. A gente tem, com o advento do novo CPC, uma tentativa maior de diálogo entre as partes. Então, sempre que possível, as pessoas tentarem chegar em acordos e sempre pensando no bem da criança, porque da criança ou da pessoa que precisa dos alimentos. Porque o que a gente acompanha é que muitas vezes essas situações de pensão alimentícia, não falo só no caso de filhos, mas também de ex-cônjuges, quem sempre sai prejudicado são pessoas que já estão fragilizadas, que às vezes são usadas como... essa pensão é usada como uma maneira de subjugar a outra. Então a gente tem que ter, primeiramente, um olhar mais caridoso e generoso, e eu acho que, de maneira geral, a gente tem que saber das nossas responsabilidades e, principalmente, tentar equalizar o máximo possível para que
Às vezes hoje eu posso estar separando da minha esposa e deixando um filho, né? Porque a mágoa que eu tenho da minha esposa, ou a mágoa que deixou daquele relacionamento, eu não preciso transmitir aquilo para o meu filho ou para minha filha. Eu acho que essas coisas pessoais têm que ser deixadas de lado, porque o que a gente mais acompanha no final, a criança é a mais prejudicada. Verdade. Doutor, muito obrigada pelas informações, viu? Eu que agradeço o espaço. Lembrando que essa e outras entrevistas você acompanha tudo no nosso site.